Sistema predial de água fria PVC roscável. Pode ser utilizada em todos os tipos e padrões de obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água fria, instalações provisórias ou em locais que necessitem ser desmontados com frequência. Essa é uma característica importante aqui da tubulação roscável. Ela se destina, na maior parte das vezes, para instalações provisórias ou locais que necessitem ser desmontados com frequência. Tá? Às vezes você tem uma bomba, uma parte de hidrômetro, uma parte assim, que você com frequência precisa desmontar para manutenção, para trocar o equipamento. Então é mais fácil você desmontar com tubulação roscável do que com tubulação soldável. Tá? Porque se você fizer com tubulação soldável, você vai perder aquelas partes, porque você vai ter que cortar com a serra, colocar uma luva para unir as duas partes soldáveis e fazer de novo aquele trecho. Já com a tubulação roscável, basta você desenroscar e depois passar a fita rosca novamente e enroscar novamente e a conexão está feita. Possui espessuras de paredes maiores aos seus equivalentes da linha soldável, justamente para a confecção da abertura da rosca. Então a tubulação roscável, o tubo, você tem que abrir a rosca nele. Tá? As conexões vêm com rosca, mas os tubos não. Aí você precisa abrir a rosca nos trechos de tubo para poder conectar a conexão. Então, como você vai desgastar a parede do tubo fazendo a rosca, então é necessário que essa parede seja mais espessa, né? Tem uma espessura maior. Então, por isso que a tubulação roscável tem uma parede com uma maior espessura. Suporta as pressões de até 75 metros coluna d'água, igual ao da tubulação soldável. Para a abertura de roscas nos tubos da linha roscável, utiliza-se tarraxas. Nunca aplica-se adesivo plástico nas roscas. Então, adesivo plástico é só para tubulação soldável. Tubulação roscável, você utiliza fita veda-rosca, que é uma fita de PTFE, que é um politetrafluoretano, ou simplesmente teflon. Tá? É um teflon, uma fita de teflon que você passa na rosca da conexão do tubo, né? Do tubo, e depois você enrosca a conexão sobre a rosca do tubo até vedar, né? Até chegar no limite da rosca. A tubulação roscável tem uma correlação com os diâmetros da linha soldável. Então essa tabela aí mostra os diâmetros da linha roscável, que são descritos em polegadas, e os diâmetros da linha soldável, que são descritos em milímetros. Então nós temos meia polegada, que equivale a 20 milímetros, 3/4 de polegada, que equivale a 25 milímetros, 1 polegada, que equivale a 32 milímetros, 1 1/4 de polegada, equivale a 40 milímetros, 1,5 polegada, equivale a 50, e assim por diante, até 4 polegadas, que equivale a 110 milímetros. Os tubos roscáveis também têm dois comprimentos. Você tem tubos de 3 metros e tubos de 6 metros. Os tubos de 3 metros tem de meia polegada, 3/4, 1 polegada, 1 1/4, 1,5 e 2 polegadas. Já os tubos com comprimento de 6 metros, você tem diâmetros maiores. Você tem, além dos diâmetros dos tubos de 3 metros, você tem tubos de 2 polegadas e meia, de 3, 4, 5 e 6 polegadas. Conexões. Da mesma forma que você precisa de conexões para unir os tubos soldáveis, precisa também para unir os tubos roscáveis. Então existe o adaptador roscável com anel para a caixa d'água. Então, na conexão dos tubos ao reservatório, seja na entrada, seja na saída do reservatório, é necessário um adaptador. Esse adaptador vem com a borracha que facilita a vedação na conexão do tubo ao reservatório. Aí você aperta
aqui, e aí você faz a conexão do tubo ao reservatório. Bucha de redução. A bucha de redução, ela faz a redução de um diâmetro para outro diâmetro, um diâmetro maior para um diâmetro menor. Então aqui eu tenho, aqui embaixo, um diâmetro maior conectando num diâmetro menor. O cap. O cap veda a extremidade de um tubo. Assim como lá no soldável, eu tenho também um cap roscável. Então não está dando para ver aqui, mas a parte de trás aqui desse cap é uma rosca, que vai enroscar na ponta de um tubo. Curva de 90 graus. Então é a conexão que permite a mudança de direção de uma tubulação a 90 graus. Então eu venho com o tubo numa direção e mudo suavemente para 90 graus. Então esse tipo de conexão chama-se curva por causa desse raio longo aqui, que faz com que haja uma mudança de direção suave. E note que tem uma rosca de um lado, uma rosca do outro lado, para conectar as outras partes da tubulação. Joelho de 45 graus. O joelho, diferentemente da curva, tem uma mudança brusca de direção. Então o raio dele é bem menor que a curva. Então você vem com o tubo numa direção e muda, nesse caso aqui, a 45 graus. Então aqui esse 45 graus se refere à inclinação dessa linha reta que vem desse primeiro tubo para a mudança de direção do tubo que é conectado nele. Então esse ângulo aqui, entre essa linha e essa, forma 45 graus. Ele tem rosca aqui e rosca do lado de cá. Joelho de 90 graus. Mesma coisa, só que agora é mudando o ângulo para 90 graus. Tem um tubo aqui passando e mudando aqui para 90 graus. Rosca dos dois lados. Joelho de redução 90 graus. Então aqui eu tenho um diâmetro maior derivando para um diâmetro menor. Ó, roscável e roscável. Luva. A luva une dois trechos de tubulação. Então eu venho com um tubo, conecto aqui, enroscando nessa parte da luva e saio com outro tubo, enroscando nessa outra parte da luva. Então uno dois trechos de tubo. Luva de redução. Serve para unir dois trechos de tubo com diâmetros diferentes. Então vem com um diâmetro maior aqui da direita e sai com um diâmetro menor aqui na esquerda. O nípel. O nípel serve para você unir dois trechos de tubo internamente, né? Você vai precisar de uma luva de um lado, porque o tubo ele tem a rosca externa. O nípel tem a rosca externa também. Então, para unir um nípel num tubo, eu necessito de uma luva aqui. Ó. Do outro lado a mesma coisa. Então, é interessante vocês saberem que a tubulação roscável, as conexões, ela tem dois tipos de rosca. A rosca macho, que é essa rosca aqui do nípel, e a rosca fêmea, que é, no caso, essa rosca aqui interna dessa luva, tá? Então, quando eu tenho uma rosca interna, ele tem uma conexão roscável fêmea. Quando eu tenho uma rosca externa, eu tenho uma conexão roscável macho. O plug. O plug serve para fechar extremidades de tubulação. Se eu tenho uma instalação que já ficou pronta e eu vou entregar ao proprietário sem colocar as torneiras, chuveiros, as peças de utilização em si, aí eu vou fechar cada extremidade com um plug roscável, macho no caso, que eu tenho lá um joelho na parede com a rosca aparente. Aí eu passo a fita da rosca aqui no plug e enrosco ele lá na extremidade do joelho. E ele vai fechar aquele joelho
que futuramente vai ser conectado uma torneira, um engate, um chuveiro. O T, como eu falei lá no soldável, ele tem uma mudança de direção a 90 graus, derivando de uma tubulação que passa. Então eu tenho uma tubulação passando e eu tenho uma derivação. Então aqui está derivando para cima, né, no caso. T de redução é quando eu tenho uma tubulação passando e eu quero derivar com um diâmetro menor. Aí eu tenho um T de redução. E aqui acontece muito em subramais. Tá? Então eu tenho um ramal passando e um subramal saindo daqui desse ramal com um diâmetro menor. A união. A união serve para unir duas partes que seja desmontável frequentemente. Tipo uma bomba, um filtro. Então essa parte aqui da união, ela é roscada lá num trecho da tubulação, essa outra da esquerda em outro trecho, e essa parte de cima aqui, depois que você juntar as duas partes, que tem uma borracha interna, você vai apertar e essas duas partes vão unir-se e vai fechar a conexão das duas partes. Tá? Então ela é muito usada para instalações que precisam ser desmontadas constantemente, para uma manutenção, algo assim. Luva de correr. A luva de correr serve para você conectar um trecho que você cortou da tubulação devido a um furo, a ter um defeito. Então você cortou e quer colocar um novo trecho ali. Então você conecta duas luvas de correr nas extremidades desse trecho que você quer repor e movimenta a luva de correr para cobrir a união do trecho novo com o trecho antigo. Então você, para fazer essa instalação, você precisa de duas luvas de correr, né? A manutenção desse trecho reposto. Note que ela tem uma borracha. Então ela não é roscável. Ela é junta elástica, tá? Você puxa para cima ou para baixo para ela se ajustar na conexão da tubulação. E a fita veda-rosca, que é a fita de PTFE, que serve para vedar o encaixe da rosca da conexão com a rosca do tubo, ou da conexão com a conexão.